Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Se você perceber, quando você começa a ler o livro de Atos, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e assim na sequência, você vai ver que Deus manifesta a sua glória de maneira sobrenatural nesta igreja. Eles estavam reunidos esperando a promessa de Jesus. Jesus havia feito para eles a promessa enquanto estava na terra. Se você ler os evangelhos, Jesus vai estar falando sobre isso, que ele vai para o Pai, mas ele vai enviar o outro Consolador, e ele ficará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós continuamos lendo a narrativa bíblica, nós vamos ver e encontrar em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desce, os irmãos estão reunidos em um cenáculo. É um local simples, em uma casa, em um cenáculo, reunidos orando e esperando pela promessa de Deus. Porque, irmão, se tinha uma coisa que a igreja primitiva tinha, era fé, era confiança nas promessas da palavra de Deus, era confiar naquilo que Jesus falou. Será que, amado, nós temos confiado naquilo que Jesus falou? Os irmãos estavam reunidos orando, esperando a promessa do alto. Eles não esperavam uma promessa da terra, eles esperavam uma promessa de Deus, uma promessa do alto. Então eles buscavam constantemente através da oração. E a Bíblia diz no capítulo 2, eles estavam orando, e de repente um vento veemente e impetuoso entrou naquela casa onde eles estavam reunidos, naquele cenáculo, e tomou a vida de cada um deles de maneira sobrenatural, de maneira tão abundante e poderosa, que eles começaram a falar em outro idioma, em outra língua. E a manifestação de Deus foi tão evidente que as línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre as suas cabeças. É como uma vela acesa. Um olhava para o outro e via uma chama de fogo, uma língua de fogo sobre a cabeça do outro. Esta era a manifestação visível de que o Espírito Santo havia tomado e acendido a igreja naquele dia. Eu me lembro que nos momentos que Jesus andava com os discípulos, em um dos momentos Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. É como se a igreja tivesse o óleo, mas naquele dia Jesus a acendeu. Naquele dia Jesus assoprou sobre eles e o óleo acendeu. A manifestação da glória foi vista sobre as suas cabeças. E daí em diante, querido, iniciou-se uma sequência de sinais, prodígios, maravilhas, de coisas extraordinárias no meio do povo de Deus, nunca vista na história. Daí em diante, o reino de Deus começou a se manifestar, dando sequência àquilo que Jesus tinha feito nos dias que ele estava sobre a terra. Coisas sobrenaturais começaram a acontecer na vida do povo de Deus, porque este estava cheio do Espírito da promessa, cheio do Espírito da graça. A manifestação do Espírito Santo era abundante sobre a igreja, porque ela manifestava uma fé genuína no Filho de Deus. Eles acreditavam na palavra, eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam naquilo que os apóstolos diziam, porque estiveram com Jesus. No capítulo 3, quando nós lemos nessa noite, a Bíblia diz que um homem, coxo de nascença,
era colocado constantemente à porta do templo para mendigar o pão. Aquele homem todos os dias era colocado ali, porque disso ele vivia, da moedinha de um, da ajuda de outro. Ele estava ali todos os dias naquela dependência, todos os dias aguardando, esperando se alguém poderia ajudá-lo, se alguém poderia estender a mão a ele. Mas naquele dia em especial, o registro bíblico diz que ele foi colocado à porta do templo chamada Formosa. E Pedro e João, como mais um dia de oração, talvez mais um dia da sua consagração, mais um dia da sua busca intensa a Deus, mais um dia do culto e a celebração diante dele, mais um dia de interesse pelas coisas de Deus. Eles foram ao templo à hora nona. Nós sabemos que a hora nona é às 3 da tarde. E quando eles chegaram na porta do templo, eles foram questionados por esse homem. Esse homem olhou para eles com um desejo de receber alguma coisa, como o texto diz. E ele, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmão, olha que coisa tremenda. Aquele homem estendeu as suas mãos e a sua visão para Pedro e João, desejando receber uma moeda, uma ajuda para a sua vida necessitada. Lembre-se que a Bíblia diz que esse homem era um coxo de nascença. Um pouquinho mais à frente no texto vai dizer que ele tinha mais de 40 anos. Coxo de nascença, mais de 40 anos. Vivia em dependência. Ele dependia dos outros literalmente. Talvez para sustentar a sua casa, ele esmolava a porta da igreja. Ele esmolava a porta da igreja. Por incrível que pareça, irmão, era o templo, mas vamos colocar como igreja. Você imagina, irmão, um mendigo na porta da igreja? Ah, pastor, mas ele não era mendigo, ele era um coxo. Irmão, mas ele estava na condição do mendigo. Ele estava na condição de alguém necessitado, de alguém pobre, de alguém miserável, de alguém que precisava da ajuda do outro. E aí ia depender do coração do outro para ajudá-lo ou não, para abençoá-lo ou não. Só que naquele dia, querido, estando à porta da casa de Deus, mendigando a porta da casa de Deus, entrou 2 filhos de Deus naquele dia. 2 homens que entenderam quem Jesus era. 2 homens que ouviram, que não só ouviram, mas caminharam com Jesus e acreditaram em tudo que Jesus falou. Andaram com Jesus e presenciaram a glória de Deus. E tomaram posse da fé de maneira muito extraordinária. E não se contentavam em viver no natural, mas desejavam viver no sobrenatural. Irmão, você acha que Pedro procurou na sacolinha dele, no bolso, talvez das túnicas, se ele tinha alguma moeda para dar para aquele homem? Você acha que João ficou procurando a carteira para tirar uma oferta, uma ajuda, algo para dar para aquele homem? Não, não. A Bíblia diz, querido, que Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. A expectativa daquele homem, querido, era em alguma coisa. Irmão, quantas pessoas estão na expectativa de alguma coisa? Elas até vão na igreja, mas na expectativa de alguma coisa. Quando Pedro disse: olha para nós, e fitando os olhos nele. Talvez custa para muitos olhar para Jesus, mas deixa eu falar para você, querido, é só olhando para Jesus que a nossa vida vai mudar. É só olhando nos olhos de Jesus que a nossa condição vai mudar. Quando aquele homem olha para Pedro, irmão, creio eu, não está na Bíblia, creio eu, que ele estava olhando nos olhos de Jesus, porque Jesus estava em Pedro, estava em João, através do Espírito Santo. Os olhos sobrenaturais de fogo do Espírito estavam naqueles homens. Quando aquele homem coxo olha para Pedro, o olhar fulgurante, o olhar penetrante, extraordinário, entrou como uma flecha na alma daquele homem, e no mesmo momento ele foi levantado.
porque ele olhou para a vida, ele olhou para a glória de Deus, ele se levantou, e a Bíblia diz que ele andou e ele saltou. Como é que pode? Mais de 40 anos, coxa, tudo atrofiado, saltando agora? O choro, irmão, dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, diz a Bíblia, Salmo 30, versículo 5, se não me engano, verso 5. O choro dura toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe qual é o amanhecer? É quando eu e você olhamos para Ele, quando nós olhamos nos olhos dEle, então o amanhecer se dá em nossa alma. Aleluias. A Bíblia diz, através da boca de Jó vivendo tudo que ele viveu, as circunstâncias que ele viveu de adversidade, ele vai dizer, se não me engano no capítulo 41, que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Que na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Quantos anos de tristeza, irmão, quantos anos de angústia, quantos anos de dependência e sofrimento, mas agora Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que ele se levantou e ele saltou, louvando a Deus. Se tem alguém saltando e louvando a Deus, é porque tem alegria, irmão. Se tem alguém saltando e correndo para dentro da igreja, é porque tem alegria, é porque começou a ver coisas novas, é porque começou a desfrutar de coisas novas, é porque a sua visão mudou, seu coração mudou e até a sua condição física mudou, porque passou a olhar para Jesus. E não tem aquela que quando passa a olhar para Jesus fica do mesmo jeito, irmão. Não fica do mesmo jeito, porque o olhar de Jesus é um olhar transformador. Aquele homem entrou e começou a adorar a Deus no lugar certo. Por mais que muitos entrem dentro da igreja esperando receber alguma coisa, o mais importante é entrarmos dentro da igreja para olhar para Ele. Porque, irmão, se eu e você olhamos para Ele, tudo está nele, amém? Toda a condição que eu e você precisamos está nele. Tudo que nós precisamos e necessitamos está nele. Agora eu preciso confiar no poder deste nome. Eu preciso confiar no poder do nome de Jesus, porque é esse nome que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha vida. Não é na força do meu braço, não é nas amizades, não é nas coisas do mundo, não é nas facilidades da vida, nem na medicina. E com isso eu não estou criticando, a medicina é uma bênção, mas esse homem nesse momento, ele estava olhando para o olhar certo, para a pessoa certa, estava no momento certo, e Deus o pegou de maneira extraordinária naquele dia. Talvez tinha pessoas até incrédulas olhando, dizendo, mas que pode, esse homem não é aquele que estava na porta do templo aí 40 anos? Quantos anos estava aí, agora está andando e saltando dentro do templo? Será que eu estou vendo certo? Será que eu estou olhando corretamente? É Ele mesmo, é Ele mesmo. Sabe por quê? Que o Espírito Santo foi derramado na igreja. Os sinais, prodígios e maravilhas estão em vigência, irmão. Os sinais, prodígios e maravilhas estão agora, nesse momento, valendo. Eles podem ser manifestados aqui e agora, nessa noite, em nossas vidas. Aleluias. Assim como foi manifestado lá naquele homem, ele entrou adorando e servindo e amando a Deus. A Bíblia diz que muitos se admiraram com tudo aquilo. E Pedro continua narrando, e Pedro continua falando, e aí Pedro vai pregar a palavra de Deus após esse acontecimento, e alguns intempéries vêm sobre a vida deles por causa disso. Mas eu quero observar o capítulo 4, versículo 12, que está dentro do contexto e da sequência do que está acontecendo com os discípulos. Olha aqui que Pedro diz, no capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porquanto também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha o que Pedro vai dizer, ele está pregando o Evangelho. Se você ler um pouquinho antes, ainda no capítulo 3, versículo 19, ele está falando do arrependimento. As pessoas estão admiradas com o que está acontecendo, o coxo começou a andar.
Ele está falando, quem fez isso não fomos nós, não. Quem fez isso foi Ele, foi Jesus. Até para Ele fazer, você olhou para nós, mas agora olhe para Ele, foi Ele que fez. E aí Pedro aproveita deste, irmão, como um bom crente, como um bom cristão, começa a pregar o arrependimento dos pecados. Jesus veio para salvar, para restaurar, para libertar. E Pedro deixa bem claro no capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O que Pedro vai falar aqui? Ele vai falar do nome de Jesus. Não há salvação, não há libertação, não há cura, não há sobrenatural, não há transformação e não há vida eterna, se não for através do nome de Jesus. Em nenhum outro nome há, a não ser no nome de Jesus. O nome de Jesus, a salvação, a vida eterna, a transformação. Se você ler a sequência do texto, Pedro está pregando o nome de Jesus, está fazendo milagres extraordinários com o poder do nome de Jesus. Está dizendo, esse homem só foi salvo, esse homem só se levantou, só deixou de ser coxo, só teve a vida mudada porque ele ouviu de Jesus, porque o nome de Jesus, porque a glória de Jesus, porque a vida de Jesus o tocou de maneira abundante. Será que nós podemos compreender isso, irmão? Que nós temos a preciosidade da presença de Deus em nossa casa, em nossa vida, que nós temos o poder, a vida de Deus em nós. E muitas vezes nós reclamamos por pouca coisa, irmão. Ao invés de estar estendendo as mãos para as pessoas e dizer em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, a gente está envolvido com os problemas, com as murmurações. Você percebe, irmão, que cada palavra sempre vai ter uma responsabilidade? Que para cada murmuração sempre tem uma cobrança de Deus. Eles estavam indo para a terra prometida, estavam murmurando, não tem água. Tá bom, Moisés, toca na rocha, vou mandar água para eles. Daqui a pouco beberam água, se fartaram, mataram a sede. Não tem carne, no Egito a gente comia carne. Tá bom, vou mandar codornizes da banda do mar, vai ter comida, vai ter carne, vai comer até sair pelas narinas. E aconteceu isso. Ah, mas não tem isso, não tem aquilo, tá bom, eu vou fazer. Só que chega uma hora que Deus se cansou, irmão, de tanta reclamação. Porque o que Deus espera dos seus filhos, querido, é a manifestação de filho. Não é ficar reclamando junto com o coxo. Pois é, né, pai, que coisa essa situação sua, 40 anos você está assim. Poxa vida, que dó de você, viu? E às vezes, irmão, nós entramos na mesma vida de coxo, junto com o coxo. Às vezes a gente é tão coxo como os outros coxos. Por aceitar aquilo e por ver do mesmo jeito e não ter uma atitude de filho de Deus, entende? Filho de Deus. A Bíblia diz, irmão, Romanos capítulo 8, que essa terra espera, essa terra aqui onde você está pisando, espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação é o que Pedro e João fizeram, se manifestaram como filhos de Deus. Mas às vezes, querido, tem muitos igual o coxo, na mesma condição, dizendo, é assim mesmo, é o seu destino, irmão. E tem crente que fala isso, já viu? Não, isso é destino, irmão, é um karma. Sangue de Jesus tem poder, queima, Senhor. Isso é karma que você está passando. Isso aí é pecado dos seus pais, isso é maldição hereditária. Infelizmente tem muitos assim, irmão. Não se contenta com isso aí mesmo. Ainda bem que você é só coxo, né? Pensou se fosse mais coisa? Fica contente, pelo menos você ganha uma moedinha aí na porta. Fica aí tranquilo, continua a sua vida assim. Não, querido, não. Eu e você não podemos nos contentar com isso. Porque o que Deus tem para mim, para você, e por mim, por você, é muito maior. A Bíblia diz, Deus dizendo, eu sei os pensamentos que eu tenho
sobre vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Os pensamentos de Deus a nosso respeito, o desejo de Deus a nosso respeito, a nossa família, irmão, são extraordinários. Às vezes nós olhamos para a condição da nossa vida e dizemos: não dá, não pode, eu não consigo. Olha isso, irmão, isso é o que você vê, não é o que Deus vê. Amém? Agora, quando eu e você, irmão, olhamos com os olhos da fé. Você sabia, irmão, que fé não conhece limites? Você sabia que fé não conhece derrota? Deus não está limitado. Jesus disse, irmão, para os discípulos: se você disser para aquele monte, levanta-te daí e precipita-te no mar, assim será feito. Porque tem gente que diz assim: não, fé não move montanha, não. Fé não move montanha. Move, irmão. Move, foi Jesus que falou, move. Move sim, está na Bíblia. Jesus falou: se você tiver fé. Se você tiver fé. Não é conhecimento, é fé. Mesmo que seja como um grão de mostarda, pequenininho. E se você disser para aquele monte, olhe para o monte aqui como uma adversidade, olhe para o monte como algo impossível, olhe para o monte como algo intransponível. Se você tiver fé e você não duvidar, e você disser para aquele monte, e você disser para aquela enfermidade, e você disser para aquele coxo, e você disser para aquele problema, se você disser para a enfermidade: vai-te embora, em nome de Jesus, assim será feito. Porque é isso que Deus, amado, tem requerido de mim, de você como igreja. Quantos coxos estão em nossa volta, querido? Talvez até em nossa vida. E às vezes nós estamos na limitação da vida, que nós não temos usufruído daquilo que nós somos em Deus. Estou falando para você usar o nome de Jesus como algo que se usa. Nós temos poder nesse nome, autoridade nesse nome. Esse nome é sobre todo nome. Todo joelho nos céus, irmão, na terra e debaixo da terra, terá de se dobrar diante dele. E toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Pastor, mas agora não confessa, mas um dia lá na eternidade vai ter que confessar. Não confesso de jeito nenhum. Tudo bem, mas um dia vai ter que cair de joelho e vai ter que confessar de qualquer jeito. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Como eu e você confessamos que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há poder no nome de Jesus, querido. Há poder no nome de Jesus. Amém? Olhe para aquela pessoa que está coxa na sua casa, que é coxo na sua família, que é coxo na sua vizinhança, que é coxo dentro da sua própria família, e saia daqui nessa noite com a convicção de que há poder nesse nome, para salvação, transformação, remissão, para uma vida com abundância. Aquele homem, querido, nunca mais foi o mesmo. E sabe o que eu fico imaginando, querido? Conjecturando assim no meu pensamento, assim, quando ele voltou para a casa dele, irmão. Talvez ele tinha filho, né? Tinha esposa, a Bíblia não diz, mas suponhamos que ele tinha. Já pensou quando ele chegou na casa dele? Ou já pensou quando o irmão dele, ou quando os filhos, alguém veio buscá-lo? Quando chegou não encontrou ele estava dentro da igreja, irmão. Ele estava dentro do templo. Ele estava adorando a Deus no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Quando ele voltou para a casa dele, irmão, a visão dele tinha mudado. Os passos dele eram evidentes sobre a terra. Alguém que não podia andar, alguém que era limitado, alguém que era fraquejado, agora estava de pé por causa do amor de Deus. Não diga que Deus não pode, que Deus pode tudo. Amém? Não diga que Deus não faz, que Deus faz tudo. Você pode olhar para a sua condição hoje e dizer assim: está acabado, está terminado, está findado. Realmente o inimigo venceu. Deixa eu falar para você, irmão, há poder no nome do Cordeiro de Deus. O diabo não pode com Jesus.
As trevas não podem com o Cordeiro de Deus. Jesus o venceu. E Jesus é com você. Ele está com você. Você é mais do que vencedor. Aleluias. Paulo, quando escreve esse cântico aos Romanos, ele está dizendo, entre tantas coisas, ele está falando sobre provas da vida, adversidades do dia a dia. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Olha os escolhidos de Deus aqui, olha os escolhidos de Deus aqui. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem, pois, os condenará? Antes, se é Cristo quem morreu ou ressuscitou dentre os mortos. Romanos 8, a partir do versículo 31. Aí ele vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, nas tribulações, nas adversidades, nos sofrimentos, nas angústias, nos problemas, adversidades, enfermidades, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores. Que eu e você, querido, não estamos de olho e nem relacionados com os problemas. Nós temos uma relação com Deus, um pacto com Jesus. Quando Paulo escreve isso, irmão, eu quero ler para você Romanos 8. Quando ele escreve esse cântico aos irmãos, ele está falando nada mais, nada menos da sua própria vida, da sua condição. Versículo 35 ele vai dizer assim, 34 ele vai dizer assim: quem nos condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você sabe que Jesus agora, irmão, agora está intercedendo por mim e por você. Agora está à direita de Deus intercedendo por nós, pela nossa vida, pela nossa casa, nossa família. Ele está intercedendo agora por mim e por você. Ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Coloca aí, irmão, agora, o que está separando você do amor de Cristo? Se é que alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo, irmão? Paulo faz uma pergunta, irmão: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele coloca coisas da vida prática que ele passou, que eu e você passamos. Ele pergunta assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A tribulação separa um homem ou uma mulher de Deus, de Cristo? A angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada, enfermidade, dor, problema, dúvida, angústia. Você pode colocar outras coisas nessa lista, irmão. O que nos separará do amor de Cristo? Mas ele disse, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Jesus não foi assim? Jesus, por amor de Deus, foi como ovelha ao matadouro, irmão, como ovelha muda. Mas ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, sim, nas tribulações, nas angústias, perseguições, nas dores, no sofrimento, nos problemas adversos, mas sobre todas essas coisas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Deus nos faz mais do que vencedores diante dessas adversidades, na presença dEle, que nós estamos olhando, querido, para Jesus. E quando eu e você olhamos para Jesus, nós não confundimos a nossa visão. Eu falei domingo passado aqui, querido, que quando nós colocamos o nosso foco em Jesus, é igual você pegar uma câmera e você focar em um ponto fixo. Tudo em volta vai estar desfocado, porque o foco está naquele local. Quando eu e você focamos a nossa visão em Jesus, tudo ao nosso redor, irmão, vai ficar desfocado.
Sabe o que quer dizer isso, irmão? Que você vai estar tão compenetrado em Jesus, que você pode até ter problema, lutas e dores, só que a sua visão não está no problema, a sua visão está nele. E a sua visão estando nele, você sabe que ele pode intervir nas suas lutas, nas suas dores, nas suas adversidades, e ele pode mover o seu braço para mudar todas as circunstâncias ao redor. Não olhando para as adversidades, não olhando para os problemas. Não estou falando de ficar alheio aos problemas, não é isso, mas é não colocar o foco no lugar errado, irmão. Colocar a vida no lugar errado, mas assim olhar para ele. Porque quando você olha para ele, irmão, e ele olha para você, as coisas mudam, não muda? Muda ou não muda, irmão? Muda. Quando você de fato colocar os seus olhos sobre ele, quando você de fato olhar na profundidade de um olhar de Jesus, quando você de fato olhar compenetrado nele, as coisas irão mudar. Nós não vamos mais ser insensíveis aos coxos da vida, não vamos mais ser insensíveis aos problemas dos outros, não vamos mais ser insensíveis diante da degradação do homem, porque quando nós olhamos para ele, querido, nós temos o sentimento dele passando para dentro de nós. Nessa noite, Jesus quer levantar alguns, porque pode ser que muitos se deixaram nessa condição. E o lugar que Deus quer você, querido, é de pé, saltando e glorificando a Deus. Amém? O lugar que Deus quer você é saltando e louvando a Deus, é testemunhando da glória de Deus, é exaltando o nome de Jesus, é adorando no lugar certo, é vivendo no lugar certo, que é no centro da presença de Deus. Aquele homem entrou naquele templo, naquele dia, e a sua vida mudou radicalmente, porque a Bíblia diz, querido, que se alguém está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que Deus quer fazer nessa noite em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu quero que você curva a sua cabeça. E eu sei que o Espírito Santo falou com você nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus está fazendo uma obra na sua vida. Nesse momento Jesus está intercedendo por você, está intercedendo pela sua casa, pela sua família, intercedendo por conta destas circunstâncias. A Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, dentro do mesmo contexto do que Paulo está falando. Nesse momento há uma intercessão celestial pela sua casa, pela sua vida. Olhe para Jesus, confie em Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Fale com Deus, querido, no seu lugar. Coloque a sua vida. Eu não sei se há um atrofiamento, se você se sente coxo, ou se você sente que dentro da sua casa existe alguém coxo, alguma impossibilidade, alguma adversidade que você não consegue lidar com ela. Nessa noite, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para dentro do olhar dEle, porque as coisas vão mudar, as coisas vão mudar, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, estamos diante da Tua presença santa, a Tua presença terna e gloriosa. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como Tu, Jesus. Tu és o único Senhor. Estamos aqui diante deste nome que é sobre todo nome, diante desta glória. Tu encheste a igreja com Teu Espírito, Senhor. Há vida no seio da Tua igreja, há poder na Tua palavra, há poder no nome e no sangue de Jesus. Por isso nessa noite, ó Pai, onde houver coxos, onde houver, ó Deus, enfermidade, onde houver adversidade, onde houver impossibilidades, nós dizemos em nome de Jesus Cristo nessa noite: tudo aquilo que for ruim, que for enfermidade, agora vai ser dissipado em nome de Jesus.
em nome de Jesus Cristo. Onde houver coxo, manco, onde houver dificuldade, onde houver atrofiamento, nós dizemos agora: levanta e anda, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ó Deus, nós declaramos nessa noite, diante do poder da vida do Senhor sobre a vida da tua igreja, da vida de todos que estão aqui, de todos que ouvem esta palavra. Ó Deus, a tua palavra não voltará vazia, ela produzirá o fruto para o qual ela está sendo enviada. Sela a tua palavra pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, restituição, renovação, libertação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a vida. Nós declaramos que você levante nesta noite, que você ande, que você salte diante de Deus com alegria, porque diante da presença dEle até a tristeza salta de alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria, aleluias, ela virá ao amanhecer. O Senhor está fazendo um amanhecer agora em sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome posse desse nome. Há poder no nome de Jesus. Ó quão doce esse nome é, ó quão santo esse nome é, ó quão puro esse nome é, ó quão poderoso, extraordinário esse nome é, que toca a sua casa, toca a sua vida, toca o seu coração, toca os teus olhos e muda a sua história de uma vez por todas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquela vida, a sua família, as almas que estão ao seu redor, o seu pedido nessa noite, a sua oração, em nome de Jesus, que o olhar de Jesus entre nesses lugares, entre nessa casa, entre nessa família, entre nesse coração, entre nesse lar, que o olhar penetrante, fulgurante, como chama de fogo, penetre nesse coração, penetre nessa enfermidade, penetre nesta vida e a transforme de maneira radical nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos isso por fé nessa noite, na certeza de que será feito, Senhor, pois o teu nome é poder, e nenhuma oração ficará em vão diante do teu nome, Senhor. Nós cremos que o milagre foi feito. Nós cremos, ó Deus, que o teu Espírito está operando. Nós cremos, ó Deus, que a tua glória está operando, Senhor. Pois agindo Deus, quem impedirá? Não há impedimentos para ti. O Senhor não conhece derrotas, Pai. Confirma a tua palavra sobre o teu filho, sobre a casa do teu filho, sobre a tua filha e sobre a casa da tua filha. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Em nome de Jesus, pegue para você, amém? Pegue para você nessa noite essa unção de Deus. Receba.